Vamos, antes de mais, cumprimento todos, cumprimento os peticionários que estão online, que perguntaria se me estavam a ouvir bem e se estão com todas as condições técnicas a funcionar corretamente. Aqui estou a ouvir bem, obrigado. Muito bem, sim senhora. Então, também cumprimento os grupos parlamentares que estão presentes, o grupo parlamentar do PS e o grupo parlamentar do Chega, e iria começar então esta audição de peticionários por dar a palavra aos peticionários, só questionando, tem 10 minutos. Quem é que vai usar da palavra ou vão dividir os 10 minutos por todos? Como se irá processar? Podem dizer-me, por favor? A ideia é dividir a palavra por nós, por ambos, portanto eu começaria e os meus colegas seguiriam, também a intervenção de 10 minutos. Pronto, então faremos o seguinte, deixo a gestão dos tempos com vocês, sendo que têm 10 minutos, certo? Agora não estamos... Podemos começar? Podemos começar. Tem a palavra então, senhor... Ok, apresento-me desde já, Eduardo Bernardino. Ok, portanto agradecer a todos pela presença, a poder mais uma vez estar aqui presente para falar mais uma vez sobre uma situação importante para todos os enfermeiros. Salientar desde já que esta é a terceira vez que vamos falar sobre este assunto, o desgaste rápido e a profissão de alto risco de enfermagem, sendo que a primeira vez, isto já é um trabalho contínuo, eu tenho sido sempre o primeiro peticionário, temos estado com o Sindicato dos Enfermeiros sempre a trabalhar nesta área. A primeira vez foi em 2020, na altura apresentámos uma petição com cerca de 14 mil assinaturas. A segunda vez apresentámos novamente já com 30 mil assinaturas no ano passado, a 13 de outubro, uma petição com 30 mil assinaturas, sendo que pelo meio, a 3 de fevereiro de 2023, foi discutida também a petição pelo direito à reforma, com pelo menos 55 anos de idade. E começo por esta resenha um pouco histórica, no fundo, porque já vai com alguns anos de idade, por uma questão muito simples. Isto há todo um trajeto que tem vindo a ser construído ao longo de todo este tempo. Eu não sei se consigo aqui partilhar. Vou tentar fazer aqui o meu melhor. Pronto. Em que conseguimos aqui perceber que no início, apresentámos então a primeira petição a 22 de dezembro de 2020, em que de lá saiu um projeto de lei e 2 projetos de resolução. Pronto. Na altura, isto muito resumidamente foi chumbado pelo Partido Socialista, houve aqui outro tipo de votações, também era outra Constituição, mas na altura conseguiu sair aqui um projeto de lei. Continuando aqui a evolução pelo direito à reforma, com pelo menos 55 anos de idade, a mesma coisa. Nós apresentámos a petição e daqui, então, já houve aqui alguma base de construção, um projeto de lei do Bloco de Esquerda, um projeto de lei do Chega, um projeto de resolução do PAN e um projeto de resolução do PCP. Finalmente, a última petição que apresentámos, com mais de 30 mil assinaturas, atenção, que é importante salientar, isto foi a maior petição alguma vez realizada na área da saúde por enfermagem, enfermeiros, em que responderam mais de 30 mil pessoas. Apresentou-se um projeto de lei do Bloco de Esquerda, de resolução do PSD, um projeto de resolução do PCP e um projeto de lei também ele do PAN. Pronto. Eu só queria fazer isto para demonstrar aqui o mínimo múltiplo comum que existiu, que foi na altura... não, peço desculpa, vou só aqui cancelar a partilha. Pronto, na altura houve aqui o mínimo múltiplo comum, que foi o chumbo pelo Partido Socialista, na altura com maioria absoluta, pronto, no seu direito, mas, e citando agora a deputada Ana Isabel Santos, nesta última petição e nesta última discussão, apelou que se esperam conclusões do relatório do grupo de trabalho criado para reconhecer os enfermeiros como profissionais de alto risco, em que foi criado um grupo de trabalho com a missão de apresentar ao membro do governo responsável pela área do trabalho e da segurança social até ao dia 31 de dezembro de 2023 o relatório final com contributos e recomendações. Isto foi salientado pela deputada socialista na altura, Ana Isabel Santos, ok?
Só para recordar, porque é para isto que serve também a internet, para reunirmos evidências e recordarmos algumas situações. E, de facto, pronto, esta ficou na nossa memória. Havia um grupo de trabalho a trabalhar sobre as profissões de alto risco, seriam todas definidas e seria apresentado um relatório sobre o qual saíram quais eram as profissões e a sua definição. Pronto. Eu só quero, muito resumidamente, salientar que gostava que isso fosse tido em conta desta próxima vez neste plenário, todo o trabalho já desenvolvido anteriormente e perceber então em que ponto de situação é que temos, até porque, por exemplo, ontem, pelo que eu percebi, os bombeiros, e bem, foram considerados uma profissão de alto risco e desgaste rápido, inclusivamente aqui pelo Partido Socialista, que votou a favor desse projeto de lei apresentado ontem. Portanto, estão de parabéns os bombeiros e os enfermeiros, como é óbvio, nós também queremos estar de parabéns. Só deixar aqui mais uma resenhazinha muito resumida, que acho que é importante para este plenário, uma foto da profissão em Portugal, realizada em 2022, com alguns factos importantes, em que de facto demonstra a fotografia dos enfermeiros e porquê a necessidade de sermos considerados uma profissão de alto risco e desgaste rápido. Pronto, sabemos que normalmente na função pública o mínimo de trabalho são 35 horas semanais, 16% trabalham mais de 70 horas semanais, 25% trabalham mais de 55 horas semanais. Há uma baixa remuneração que leva a grande maioria a acumular funções. As especialidades de formação base, se os enfermeiros a querem, têm que pagar do próprio bolso, não tendo dispensa do trabalho para isso, e quando o fazem, acumulam mais de 100 horas de trabalho semanais. Isto é grave. Não há incentivos no trabalho para tirar a especialidade, mas quando o enfermeiro já tem a sua especialidade, os locais de trabalho aproveitam-nas e muito bem e colocam-nos a trabalhar sobre essa mesma máxima. Em muitos locais não se pagam horas extraordinárias. Isto é um problema que o sindicato tem vindo a defender e a debater. São convertidas ilegalmente muitas das vezes em bolsas de horas. 65% dos enfermeiros sentem-se sempre ou várias vezes por semana fisicamente exaustos. 76% sentem falta dos intervalos. 71% não conseguem descansar nas folgas e mais de 58% trabalham às horas extraordinárias na sua atividade principal. Há um valor de 23,5% que têm mais do que uma atividade, ou seja, trabalham em duplo, porque as condições são precárias. Salientar que há um trabalho a ser desenvolvido, congratulo esse mesmo trabalho, um acordo assinado de valorização profissional, valorização remuneratória, mas efetivamente ainda há muitas falhas. Aliás, a valorização remuneratória, uma remuneração, condições de trabalho. Julgo que há aqui um problema técnico, ficámos sem ligação com o Sr. Enfermeiro Eduardo Bernardino e, portanto, se calhar... Sr. Enfermeiro, está a ouvir-me agora? Não. Pronto, nós ficámos sem ligação, de facto, com o Sr. Engenheiro Eduardo Bernardino. Eu passaria, de seguida, os senhores subscritores, julgo que mantêm boas condições connosco, pelo menos nós estamos a vê-los, estão-me a ouvir bem? Penso que sim. Pronto, então talvez vos desse a palavra enquanto tentávamos restabelecer aqui a ligação com o Sr. Enfermeiro. Tenha a bondade. Boa tarde, meu nome é Paula Maia, trabalho há mais de 36 anos na profissão e sou sindicalista talvez há 30. Portanto, estas questões do trabalho sempre me interessaram e interessam, e ao sindicato em particular. Nós temos dados já de um trabalho feito no ano 2002, onde estas questões todas já eram perfeitamente retratadas. Aquilo que depois o enfermeiro Bernardino vai descrever em detalhe, que tem a ver fundamentalmente com a exposição a vários agentes que se tornam eu não gostaria da palavra penoso, porque é um termo muito primário, mas que tornam o exercício da profissão dificultado
quer no próprio exercício, quer na vida pessoal. Uma das coisas que é bastante referenciada e que na altura foi estudada foi a questão da capacidade para o trabalho dos enfermeiros. Estamos a falar do ano 2002. E era notório, já nessa altura, e com números concretos, que a partir dos 60 anos, o índice de capacidade laboral dos enfermeiros era notório que ia baixando. Portanto, à medida que a idade passava, o nível de índice de capacidade para o trabalho, que é um teste que avalia várias coisas, nomeadamente as condições de trabalho, nomeadamente a questão das posturas irregulares, a exposição ao ruído, a exposição a agentes químicos, denota exatamente que a curva passa a baixar abruptamente a partir dos 60 anos. Isto em 2002, volto a referir. Desde essa altura para cá, portanto em 20 anos, houve coisas que modificaram, mas relativamente à organização de trabalho e às condições em alguns locais do próprio trabalho, assistimos a algumas alterações significativas e que muitas delas tornaram ainda mais difícil o exercício dos enfermeiros. Eu cito, por exemplo, uma coisa curiosa, é que no passado, não muito longínquo, sou assim tão idosa, o que é que acontecia? Quando as pessoas trabalhavam no hospital e faziam por turnos e durante bastante tempo, havia, em muitos casos, uma migração para os centros de saúde. Portanto, as pessoas, quando entendiam ou quando tinham a possibilidade de fazer, digamos, esta mobilidade para os centros de saúde, os colegas muitas vezes refugiavam-se nessa prerrogativa. Hoje isso não acontece, não é? Contrariamente ao que as pessoas pensavam já na altura, que na comunidade do trabalho era muito menos penoso, o que não é verdade. Já não era ao tempo e não é hoje. Não é hoje porque a organização é completamente diversa e esta mobilidade ou intermobilidade deixou de acontecer. E deixou de acontecer porque, entretanto, os colegas foram se especializando, há várias especialidades e cada vez mais a tendência é que as pessoas se especializem claramente e que desenvolvam nos seus locais de trabalho as competências que têm especializadas. Portanto, as pessoas acabam por ficar sem grande capacidade de se mobilizarem por estes motivos e outros, que não vêm agora ao caso. O que é que acontece? Nós, neste momento... Pedia-lhe que concluísse porque já esgotaram os 10 minutos, sendo que na quero ronda... desculpar, então. Muito obrigada. Desculpe, pensei que não. Sim, mas na ronda final, que é uma ronda maior de resposta a todos os grupos parlamentares, terão ocasião de voltar a falar todos e fazer uma gestão, se calhar, melhor do tempo, até porque o tempo é maior. Eu vou passar de imediato a palavra, se me permitirem, aos grupos parlamentares. Eu estou aqui numa dupla qualidade, que estou a substituir aqui o coordenador deste grupo de trabalho, mas sou também a relatora da petição e, portanto, guardarei para falar no fim. Vou passar de imediato aos outros grupos parlamentares, seria o do PSD a falar agora, mas vou passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Senhora Deputada Irene Costa. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar na pessoa do Sr. Enfermeiro Eduardo Bernardino toda a sua equipa e cumprimentar também e saudar todos os enfermeiros pelo importante papel que desempenham na doença, mas também na saúde de todos os portugueses. Falamos da petição 67, a enfermagem como profissão de alto risco e desgaste, uma petição que vem consubstanciar as iniciativas já apresentadas em 2020 e 2022, pelas petições 19 e 37, respectivamente, em que reivindicam a qualificação dos enfermeiros como profissão de desgaste rápido e a atribuição de um subsídio de risco. O desgaste rápido de algumas profissões é, sem dúvida, um debate que consta da agenda política. Aliás, como ainda ontem se debateu em plenário, o reconhecimento dos bombeiros como profissão de risco, Portanto, eu queria aqui enquadrar a minha intervenção em duas notas e uma reflexão. Uma primeira nota para o enquadramento do tema da petição. Importa referir que a reflexão sobre o desgaste rápido dos enfermeiros requer uma análise das condições multifacetadas que envolvem a prática de enfermagem, abrangendo os diferentes contextos de trabalho e os diferentes conteúdos profissionais,
como aliás tiveram a possibilidade de apresentar no argumentário das vossas petições. No contexto hospitalar e cuidados intensivos, os enfermeiros são sujeitos a uma pressão constante e a uma necessidade de tomar decisões rápidas que impactam na vida dos doentes, lidam com situações críticas como a morte, com longas horas em pé e uma maior exposição a riscos pelo contacto. Nos cuidados continuados domiciliários, ainda que o ritmo possa ser menos intenso, há fatores a considerar, como o trabalho físico repetitivo, como as atividades de mobilização e suporte ou o desgaste emocional pelos laços de duração que inevitavelmente se vão estabelecendo com os doentes. Na saúde pública e a enfermagem comunitária, ainda que haja uma redução do desgaste físico, podemos falar da pressão por resultados como, por exemplo, atingir metas de vacinação. Quanto aos enfermeiros que trabalham na saúde mental, e uma palavra de referência hoje porque é o Dia da Saúde Mental, dizer que estes enfermeiros enfrentam desafios naquilo que é o desgaste emocional e psicológico e um risco acrescido em termos de agressões. E, independentemente do contexto específico, um fator que afeta quase todos os enfermeiros é o impacto dos turnos irregulares, de ciclos de trabalho que resvalam para distúrbios noturnos de sono, transtornos do humor e problemas de saúde diversos a longo prazo, como, por exemplo, problemas cardiovasculares. E falar também da pandemia Covid-19, que veio exacerbar significativamente o desgaste dos enfermeiros, em que muitos profissionais enfrentaram jornadas extenuantes e foram sujeitos a uma pressão psicológica sem precedentes. Portanto, a profissão de enfermagem, pela sua natureza e abrangência, apresenta de facto um claro potencial para ser categorizado como uma profissão de desgaste rápido. Esta é a primeira nota. Dar também uma segunda nota naquilo que têm sido as políticas do Partido Socialista. O Partido Socialista tem manifestado uma posição muito favorável à revisão das profissões de desgaste rápido, assumindo uma posição de princípio em que compete em primeira linha ao Governo o impulso legislativo naquilo que é as carreiras e condições profissionais da administração pública. O Partido Socialista tem reiterado a importância de um diálogo contínuo com as associações profissionais, com os sindicatos, no sentido de procurar um equilíbrio naquilo que são as necessidades dos trabalhadores e a sustentabilidade da segurança social. E, aliás, reconhece também a necessidade de ajustar as políticas às novas realidades laborais, pessoais e familiares, e, neste sentido, o Partido Socialista conseguiu valorizar carreiras, valorizar pensões, promover e implementar a conciliação da vida profissional e familiar, entre outras tantas medidas. Portanto, o PS entende que, de facto, é fundamental garantir a proteção social adequada a estes profissionais e foi criada em janeiro de 2023, pelo despacho que conhecemos, o despacho número 5, um grupo de trabalho com o objetivo de, no prazo de 1 ano, apresentar resultados com apreciações e recomendações sobre a matéria, criando assim um quadro de referencial técnico que suporte o debate e o qual não foi ainda possível apresentar, tendo em conta as circunstâncias políticas que todos também conhecemos. Neste sentido, dar conta de que o PS, considerando a importância deste grupo de trabalho, apresentou já junto do Governo uma pergunta regimental para que este processo possa avançar. Posto isto e considerando agora a reflexão, mais do que uma pergunta, é uma reflexão que vos coloco, que é a seguinte: considerando a natureza e a abrangência da profissão de enfermagem, importa reconhecer se nos diferentes contextos profissionais, nas diferentes áreas de intervenção dentro da enfermagem, com diferentes níveis de exigência física e emocional, se todas as especialidades da profissão devem ser reconhecidas com desgaste rápido. Por exemplo, os enfermeiros de um serviço de urgência, que lidam com situações críticas e de grande pressão, enfrentam um desgaste diferente de um enfermeiro que trabalha numa USF, numa UCC ou uma unidade de saúde pública, cujas rotinas têm outras dinâmicas. Portanto, qual é a vossa posição sobre esta matéria, de forma a que nos possam ajudar a perceber estes conteúdos? Que critérios podem ser avaliados de forma a garantir que todas as realidades profissionais sejam justamente reconhecidas, até comparativamente com outras profissões que trabalham nas mesmas áreas do SNS? Portanto, enquadremos, o que vos peço é que façam o enquadramento desta reflexão, num quadro em que as políticas públicas devem ter como objetivo proteger os direitos dos trabalhadores, mas também assegurar a equidade entre todas as profissões e considerando um sistema de segurança social sustentável e capaz de responder às necessidades de uma população cada vez mais envelhecida. Em nome do Partido Socialista, agradecer a vossa presença e o tema que nos trazem aqui a discussão. Muito obrigada. Darei agora a palavra de imediato ao Sr. Deputado do Chega, João Ribeiro. Tenha a bondade.
obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento os meus colegas deputados e um agradecimento especial ao enfermeiro Eduardo Bernardino, primeiro subscritor, ao enfermeiro Pedro Costa e à enfermeira Paula Maia. Muito obrigado pela vossa atitude de trazer esta petição aqui à nossa comissão, e eu vou diretamente aos assuntos. O enfermeiro Eduardo Bernardino fez na sua intervenção inicial referência ao que aconteceu ontem aqui na Assembleia, da aprovação de algumas reivindicações dos bombeiros, mas eu vou adverti-lo para o facto que o Partido Socialista e o PSD, que estão aqui hoje, abstiveram-se, e esta decisão de ontem vai descer a esta comissão, à 10ª comissão, e depois vai haver uma votação final global, ou seja, ainda corremos o risco que eles mudem o sentido de voto de abstenção para votar contra. Depois, outra situação curiosa, ouvimos agora a senhora deputada do PS falar, vocês que tiveram no terreno, quando foi na altura do Covid, pagaram-vos com palmas, e estavam todos muito bonitos, e somos todos bombeiros, e batíamos todos com a mão no peito, mas quando chega à altura de realmente tomar decisões, vocês próprios mostraram que votaram sempre contra. Ou seja, não querendo aqui criar falsas expectativas, realmente acho que há uma necessidade do poder político perceber que realmente isto é uma profissão que tem umas vicissitudes que mais outras não têm e que deve ser vista de uma forma diferente. E não vamos estar aqui agora a criar mais grupos de trabalho e mais estudos e mais esquemas para cada vez mais tarde tomar uma decisão. E realmente a petição que vocês nos trazem aqui hoje é de todo muito legítima e de uma importância extrema. Aquilo que eu vos ia perguntar era, na vossa opinião, e acho que isto é importante ficar registado, é qual é a razão para, ainda para mais passando o Covid e depois criaram ali um subsídio que depois foi retirado porque o Covid acabou em Portugal por decreto. Não é? Parece que agora já não há Covid, já só há gripe. É Covid, mas a gente chama gripe, e o subsídio desapareceu. Aqui a questão é, na vossa opinião, por que razão é que vocês acham que a profissão de enfermeiro ainda não é reconhecida como de alto risco e desgaste rápido? Se é só mesmo uma questão política. Na nossa opinião, na opinião do Chega, é só uma questão política, mas eu gostava de saber se a vossa também é essa. Fizeram referência às várias petições que já foram entregues. Aqui a nossa questão, e o PS parece que colocou como quase tinha que ser o Governo a tomar iniciativas parlamentares, legislativas, não os parlamentares, o que é um bocado esquisito, porque nós é que somos os legisladores por natureza. Se também junto dos governos, dos vários governos que tivemos nos últimos anos, se houve da vossa parte iniciativas para promover que a profissão fosse desgaste rápido, ou se, e ponho aqui o só entre aspas, se foi só a questão das petições, que foram muitas e muito participadas. O só, por isso, só é mesmo entre aspas que coloco. Depois também aqui uma questão já foi aqui abordada um pouco. Há vários tipos de enfermeiros, mas aquela que nós temos, a informação que nós temos é que existem muitos enfermeiros que, apesar de desenvolverem funções especializadas, põem pessoas que não são especializadas a desenvolver funções que são especializadas. Se têm esse conhecimento, e se realmente isso também devia ser revisto. E depois, ainda outra questão que nos preocupa muito, os enfermeiros, de certa forma, são a primeira linha de quem chega a uma unidade hospitalar e são os principais vítimas de violência. Há muitos casos de violência, e também que medidas já foram tomadas por vocês e que vocês tenham conhecimento para tentar atenuar esta situação, que é, em cima da profissão já ter tantas vicissitudes, tantas situações que são menos agradáveis. Também não vou utilizar a expressão penosa, como a senhora enfermeira disse, que é muito rude, mas a acrescentar a isso ainda tem uma situação que não devia de acontecer, que é violência para com os enfermeiros. E era só mesmo estas questões que deixava, e mais uma vez um agradecimento à vossa petição. Obrigado. Muito obrigada. Agora, vou dar a palavra a mim própria, enquanto relatora da petição e também do grupo parlamentar do PSD. Sim. Então, muito boa tarde a todos. Eu quero naturalmente saudar aqui os subscritores desta petição e neles todos os enfermeiros do país, que são uma profissão muito significativa na prestação dos cuidados de saúde. Quero também
dizer que tomámos boa nota das questões que foram aqui levantadas. De facto, este é um assunto recorrente, portanto, é um assunto que já foi colocado anteriormente por vocês até em anteriores petições e o Governo anterior constituiu até um grupo de trabalho, como também já foi aqui dito, para estudar esta questão. E qual é a pertinência de um grupo de trabalho? É que esta vossa pretensão não são de facto a única profissão com esta pretensão e são cada vez mais as profissões que têm, se calhar até legitimamente, esta pretensão. Aquilo que é preciso criar são critérios objetivos por forma a que, ao ser atribuído o desgaste rápido, o seja de forma justa e equitativa para todas as profissões que têm esta pretensão. E, portanto, faz sim sentido um grupo de trabalho que estude, do ponto de vista técnico, estas questões, que crie critérios objetivos e que analise e depois que se possa aplicar um bocadinho cegamente, independentemente das profissões, o que conta são esses critérios que se aplicam. E, portanto, este grupo de trabalho estava de facto constituído, não obteve resultados e, da nossa parte, o que entendemos é que é necessário continuar a trabalhar e a estudar e a colocar estas questões em cima da mesa e, naturalmente, agradecendo também o vosso impulso, que ele é importante. Nós reconhecemos as especificidades que a profissão de enfermeiro tem e, portanto, isso não deixará naturalmente de ser considerado, mas o que é preciso é que este grupo de trabalho possa produzir um desfecho final que possa aplicar justiça e equidade a todas aquelas profissões que nos colocam e que têm algumas legitimamente ou não estou a valorar esta pretensão. E, portanto, nós daremos naturalmente sequência e pugnaremos para que esse grupo de trabalho tenha consequência e que produza resultados, que não seja só mais um grupo de trabalho, que fique, não é esse todo o objetivo, que fique a dizer que está a ser estudado, a ser pensado. Não, está a ser estudado e a ser pensado, mas é preciso que produza resultados de forma a ir ao encontro daquilo que são as pretensões as vossas, não sei se as vossas, mas as profissões que têm esta legítima pretensão. E, portanto, eu, da nossa parte, posso dizer que, agora, relativamente à petição, o que seguirá é os trâmites que se seguiram nas anteriores petições. Isto é uma petição com 15.000 assinaturas, portanto, será discutida naturalmente em plenário, 15.000 e tal. Agora nem estou aqui a ver, mas estão aqui 15.174, para ser rigorosa, assinaturas. Portanto, ela será discutida em plenário. E, finda esta audição de peticionários, eu próprio farei um relatório e remeterei para agendamento da discussão da vossa petição em plenário. Mas, de facto, o que eu vos queria dizer era isto. Não há uma panóplia enorme e há cada vez mais de profissões com esta pretensão e aquilo que nós pretendemos é ser justos na atribuição do desgaste rápido e é isso que vamos fazer. Não será um grupo de trabalho solto, o grupo de trabalho está constituído e, portanto, terá que lhe ser dada a sequência. Não será um grupo de trabalho solto ou à espera ou como manobra dilatória, não. É um grupo de trabalho que produza, efetivamente, conclusões no sentido de poder ser justo e equitativo na atribuição desta questão. Disse, muito obrigada pela vossa participação. Foram 3 grupos parlamentares que falaram, eu agora dar-vos-ia 15 minutos para comentarem aqui e para responderem às nossas questões. Portanto, não sei quem falará, será o Sr. Enfermeiro Pedro Bernardino. Posso começar? Eduardo Bernardino, peço perdão. És tu, Pedro. Sim. Força. Muito boa tarde, meu nome é Pedro Costa. Pedro Antes de mais, quero agradecer a oportunidade, mas vou começar por tecer aqui alguns comentários.
quando nós, de alguma forma, colocamos o reconhecimento dependente de determinadas restrições, nós cometemos um dos erros. Um polícia não deixa de ter um subsídio de risco porque trabalha numa esquadra em Lisboa ou numa esquadra em Lamego. Este é o primeiro ponto. Isto é o mais importante. O risco é assumido independentemente daquilo que a pessoa é a função, não é onde a pessoa está. Não é se está num serviço de urgência, não é se está num serviço de internamento. E a prova disso é os dados da Direção-Geral de Saúde. Em que os dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde diz que, em 2023, 35% dos casos divulgados de agressões a profissionais de saúde são contra enfermeiros. Isto a mim preocupa-me. Preocupa-me porque nós somos o maior grupo da área da saúde e somos o maior grupo a ser agredido na saúde. E se nós achamos que já são dados de 23, dados de 24, do Observatório de Segurança do Ministério da Saúde, podemos dizer que tivemos um aumento de incidentes violentos contra enfermeiros de 17,8%. Comparativamente com o ano 2023. Isto a mim preocupa-me. Preocupa-me perceber que os enfermeiros são efetivamente a primeira linha do embate quando qualquer pessoa que está doente recorre aos cuidados de saúde, quer sejam primários, quer sejam hospitalares, mas efetivamente são os enfermeiros que efetivamente têm que dar a cara. O primeiro momento somos nós que o fazemos. Dizermos que vamos ter que esperar que mais enfermeiros sejam agredidos e que estes números possam subir nos próximos anos porque queremos efetivamente ser justos, desculpem, isto para mim é imoral. O que é preciso acontecer para nós não sentirmos vergonha de 35% das agressões que são feitas no Serviço Nacional de Saúde são contra enfermeiros. Mas que os enfermeiros têm que parar para deixarem de ser agredidos e os enfermeiros ainda têm outra situação. Além de serem os mais agredidos, são duplamente penalizados. Porque isto não sendo um crime público, os enfermeiros continuam a exercer as suas funções e, efetivamente, o agressor pode continuar a recorrer a um serviço que é universal e que não tem restrição. E, efetivamente, o enfermeiro nem sequer continua a ter contacto com o agressor. Isto, para mim, é perverso. Isto é perverso e devia-nos fazer corar de vergonha. Eu vou finalizar mostrando aqui uma última agressão que aconteceu a um enfermeiro. E eu gostaria, se calhar, que vocês percebessem isto e que olhassem que isto aconteceu. Aconteceu efetivamente no Serviço Nacional de Saúde. Isto é importante. Isto não aconteceu aconteceu no Serviço Nacional de Saúde. Isto é o que aconteceu a um enfermeiro que foi agredido por 21 pessoas. E digam-me se este enfermeiro tem que esperar que a gente ache justo atribuirmos isto a um conjunto mais vasto de profissionais. Se calhar este enfermeiro não vai ter tempo de esperar. Isto aconteceu. 21 pessoas agrediram este enfermeiro. Não agrediram mais nenhum profissional, agrediram um enfermeiro. É bom que se diga. Porque é efetivamente este enfermeiro que foi agredido. Eu gostaria que tivessem isso em conta e se fosse possível, pensarmos que nós precisamos de olhar para isto com olhos de ver e não estarmos preocupados com aquilo que pode acontecer aos outros. Nós temos de estar preocupados com efetivamente aquilo que está a acontecer agora. Muito obrigado. Não sei se posso intervir. Sim, com certeza. Dispõe ainda de 11 minutos. Okay. Muito bem. Eu queria só deixar aqui uma nota de tristeza ou embaraço, não sei bem como explicar, por apenas estarem presentes o Partido Socialista, o Chega e o PSD neste grupo. Pronto. Não haver PCP, não haver Bloco de Esquerda, não haver LIVRE e não haver PAN. Não sei se há algum mínimo múltiplo comum, se há uma agenda complicada, mas quero que fique registado. Mas quero que fique registado, pronto. O interesse pela profissão dos enfermeiros por estes partidos parece-me que neste momento é este, pronto. Deixo só essa nota.
De resto, Desculpe, em deixe-me relação a... interrompê-lo, que eu tenho que fazer aqui Deixe-me Ok. interrompê-lo só para dizer que os partidos pequenos têm muita dificuldade, porque são pequenos, e há a acontecer simultaneamente uma série de reuniões ao mesmo tempo e têm muita dificuldade em assegurar a presença em todos os trabalhos. E, portanto, não gostaria que retirasse daqui um menor interesse. As audições ficam gravadas e, naturalmente, Fico- que os partidos vão ver as audições e depois tomarão ou não as suas iniciativas sobre isto. O que eu lhe queria dizer é que é muito difícil assegurarem a presença simultânea em todos os trabalhos e o desinteresse ou interesse não se pode retirar da sua não presença. Muito obrigada. Deixa essa nota e registro com felicidade. Espero. De resto, em relação às questões colocadas, pronto, em relação ao Partido Socialista, se deve haver diferenciações entre profissionais de saúde, eu deixo só uma questão como resposta. Se a mesma pessoa com 67 anos de idade tem condições para trabalhar em qualquer que seja o contexto de saúde. Além disso, deixo outra nota muito simples. Os enfermeiros não trabalham uma vida inteira no mesmo serviço, no mesmo sítio, não é estático. Eu, por exemplo, neste momento, conto quase com 20 anos de experiência profissional e já passei por serviços de urgência, já passei por cuidados intensivos, já passei por internamento e neste momento estou noutro contexto. E o que é importante valorizar não é os contextos profissionais onde a pessoa se encontra quando eventualmente sair esse decreto, essa proposta, ou o que quer que seja, mas sim o desgaste que está inerente a toda uma vida profissional. Porque, como é óbvio, imaginemos que a pessoa se vai reformar, para esta reforma tem que ser contabilizado toda a sua experiência profissional e tudo o que já trabalhou. E, portanto, os contextos não são estáticos. O facto de, quando eu me vou reformar, estar nos cuidados de saúde primários, onde supostamente, atenção, porque nos cuidados de saúde primários também se trabalha. Aliás, eu atrevo-me a dizer que a enfermagem trabalha-se em todo lado. Trabalho é o que não falta e intensidade de trabalho também não. Riscos é o que mais há, estão identificados, há dados estatísticos, há tudo, é só uma questão de pesquisarem. Eu tenho uma revisão bibliográfica extensíssima sobre estas matérias. Se quiserem fazer chegar, eu também faço chegar, não tem qualquer tipo de problema. Mas isto para dizer o quê? Que isto é uma falsa equidade. Dizer que quando uma pessoa se vai reformar, quem está nos cuidados de saúde primários tem menos desgaste do que quem está no serviço de urgência, naquele momento tem. Mas as consequências de uma vida inteira já aconteceram. A valorização remuneratória, eu brinco muito com isto, mas isto é uma brincadeira sem piada nenhuma e isto acontece na realidade. As valorizações remuneratórias são uma das maiores fontes de stress da classe profissional. Temos um caso característico em Portugal, em que, por exemplo, se o enfermeiro for trabalhar para o estrangeiro, o que é valorizado é a sua experiência profissional e eu faço isto no seguimento deste fio condutor da experiência profissional. Um enfermeiro que tem 25 anos de experiência profissional, trabalha há 25 anos, desempenha as suas funções há 25 anos. Porém, em Portugal, só se estiver no Sistema Nacional de Saúde é que tem essa valorização. E é preciso não ter interrompido contratos. Um enfermeiro que esteve no privado e foi trabalhar para o público, por exemplo, a sua experiência profissional está lá, que são 25 anos, mas se for preciso está a ganhar tanto como um recém-licenciado. E eu falo disto como conhecimento de causa. Tenho a minha esposa em casa, por exemplo, nesta situação. É um exemplo prático. Mas pronto, isto na questão do Partido Socialista, para se compreender aqui a questão da equidade, que dá muito que falar e tem muito que se falar na profissão da enfermagem. Em relação à questão do Chega, razão para os enfermeiros não serem reconhecidos, pois realmente, efetivamente, provavelmente poderá ser uma questão política. Eu apresentei aqui os dados dos últimos quadros, em que houve sempre uma votação contra da parte do Partido Socialista. Veremos agora como é que correrá em plenário, qual é que será a posição, se reverte, se não reverte, se é favorável. E em relação à questão do PSD, fico feliz por, efetivamente, não tenho nada contra grupos de trabalho, antes pelo contrário, desde que se promova trabalho sério e com resultados práticos em pouco tempo, ou como deve ser, não é como é constituir um grupo de trabalho em janeiro de 2023 e em dezembro de 2023 este grupo de trabalho ainda não tinha apresentado resultados práticos. Só uma última nota para terminar em questão aqui dos resultados práticos. Porquê é que não só obtiveram esses resultados? O que é que aconteceu? O que é que está mal? Eu não tenho nada contra grupos de trabalho, antes pelo contrário, sou completamente a favor, desde que se faça um trabalho sério e se apresentem resultados. Porque isto é assim, não é uma novidade este grupo de trabalho de há um ano. Nós vimos de petições anteriores em que, por exemplo, em 2020
já se falava neste grupo de trabalho. Portanto, isto é um contínuo que vem desde 2020 a falar sobre as petições. Pronto. Passo a palavra aos meus colegas, caso assim o entendam, e espero ter respondido às questões. Obrigado. Bom, eu queria só deixar aqui o apontamento para corroborar um pouco o que os colegas disseram, nomeadamente o Presidente da Direção, que essa questão dos enfermeiros serem categorizados em relação ao risco em função dos locais de trabalho, isso não acontece. Os estudos não apontam para isso. Claramente que os serviços de urgência, cuidados intensivos, são aqueles que são mais alvo de notícias da comunicação social e, portanto, a comunidade em geral pensa que essas pessoas estão mais sujeitas ou estão mais expostas a alguns riscos. Isso não é rigorosamente assim e não há nenhum estudo que comprove isso. A profissão é que é uma profissão de risco, digamos. E é de risco por vários fatores. Penso que já estão elencados, o Bernardino já elencou todo o reporte literário e científico. Portanto, nós não podemos estar a separar de todo locais de trabalho e, como o Bernardino disse, todos nós já passamos por vários locais de trabalho. Então, como é que iríamos medir isso? Uma pessoa que trabalhou 10 anos no hospital vale mais ou tem mais risco do que uma pessoa que trabalhou 5 e depois foi 10 anos para a comunidade? Esta métrica nunca será possível e acho que é profundamente injusta e matematicamente impossível. Relativamente à questão das outras profissões, com todo o respeito, percebo a posição do Governo, mas também desculpem que é lavar as mãos com Pilatos. Portanto, é dizer, ok, nós não conseguimos arranjar aqui uma métrica para todas as profissões que se avaliam a si próprias como uma profissão de risco e então não vamos fazer nada. Portanto, isto vai durar pelo menos mais 10 anos. Entretanto, as pessoas aos 60 anos não têm, ou 67, que é o limite que está previsto para a Segurança Social, não têm nenhuma capacidade para estar ao trabalho. De todo. É penoso nós passarmos num grande hospital, que é o meu trabalho, nas situações de pessoas que estão a trabalhar nas consultas, que toda a gente acha que é o menos penoso, ou no próprio corredor da consulta, que essas pessoas vão, elas próprias, por problemas de saúde, as pessoas comentam que é absolutamente estranho quando nós entramos naquele corredor, porque os enfermeiros, de facto, estão muito envelhecidos, incapacitados. As incapacidades começam a surgir após os 40 anos. Eu, no serviço que lidero, tenho sobre a minha responsabilidade 40 e tal enfermeiros, e eu diria que a partir dos 42, 43, toda a gente tem danos musculoesqueléticos. E isto é real. Não é, isto é mesmo real. Portanto, juntarmos e metermos tudo no mesmo saco parece-me que é profundamente injusto. Outras profissões haverá com certeza. Relativamente aos bombeiros, não percebo porque é que eles continuam a ser voluntários. É uma profissão, tem que ser profissionalizada em Portugal, à semelhança da maior parte dos países, porque não faz sentido atirarmos para a frente, nomeadamente esta colega que morreu recentemente e outros profissionais, que a sua atividade não era ser bombeiro, a não ser voluntário. Há que ter coragem de cortar com alguns hábitos relativamente ao bombeiro. Mas voltando à questão dos enfermeiros, nós estamos aqui para discutir isto. Acho que tratar diferentes como iguais é o primeiro princípio da desigualdade, e acho isto francamente grave, e nós gostaríamos de chamar a atenção para isso. Temos naturalmente documentação para fundear tudo aquilo que estamos a dizer, mas gostaria que olhassem para os enfermeiros. Depois outros grupos virão, com certeza, e os senhores analisam os outros grupos. Portanto, fazer uma métrica sobre isso, nós também podemos apresentar resultados da análise de risco. Se quiserem, nós também os temos, naturalmente. Estamos a falar de exposições agora. Mas se quiserem uma matriz para avaliarmos o risco efetivo do que as pessoas correm, também saberemos fazer, com certeza. E obrigada. Muito obrigada pela vossa participação. Como lhes disse, a seguir esta audição será feito um relatório que depois será
reencaminhado para ser agendado em plenário. Se diga, Sra. Deputada. Sra. Presidente, se pudesse solicitar então a informação que disseram que nos podiam enviar, seria útil. Obrigada. Se poderiam enviar a informação que disseram, julgo que era relativamente a uns relatórios que tinham, que se pudessem enviar para a Assembleia da República, aqui para a Comissão de Saúde, nós agradecemos. Para o Grupo de Trabalho, neste caso, mais especificamente, nós agradecemos. Depois será distribuído por todos os grupos parlamentares. E, como dizia, esta petição será feito o relatório em breve e depois será reencaminhado para agendamento para plenário e será discutido em plenário e depois nós damos conta disso, da data da discussão. Dizer-lhe só que as petições não vão à votação. A petição é discutida em plenário e pode ser acompanhada ou não com iniciativas legislativas dos grupos parlamentares, se assim o entenderem. Portanto, a discussão no plenário, se for só sobre a petição, não tem qualquer votação e daí não decorrerá nada. Pronto, da nossa parte é tudo e quero uma vez mais agradecer a vossa disponibilidade e o que nos fizeram chegar aqui ao Parlamento. É sempre bom esta dimensão da democracia participativa e das petições serem uma forma de relacionamento direto com os cidadãos e nós apreciamos muito isso. Muito obrigada pela vossa participação. Disse.